Temperatura e calor são duas palavras que fazem parte do nosso cotidiano. Será que nós usamos essas palavras da forma correta? Qual é a diferença entre calor e temperatura? Eu estou com calor, faz sentido? Será? Vamos pensar um pouco sobre qual é o significado técnico dessas duas palavras. A temperatura é uma medida macroscópica, uma medida que a gente faz com termômetros, de alguma coisa que acontece no interior da matéria. Ela mede o estado de agitação das moléculas de um corpo. As moléculas de um corpo estão todas agitadas, em movimento sempre. Apesar desse objeto ser sólido, todas as suas moléculas estão em movimento. Quanto maior for a temperatura desse objeto, mais intenso vai ser esse movimento, mais energia terá no movimento das moléculas desse corpo. E isso é a temperatura. Nós medimos a temperatura utilizando um termômetro doméstico, mas é uma medida de um estado interior da matéria. Então a temperatura é de um corpo. Um corpo está à temperatura de 36 graus, de 37 graus. O ambiente está à temperatura de 24 ou 25 graus. E o calor? Onde é que ele entra nisso? O calor é a energia transferida entre dois corpos cujas temperaturas são diferentes. É isso mesmo. Se eu pegar um objeto aquecido e colocá-lo em contato térmico com um objeto a temperatura ambiente mais baixa, após algum tempo, os dois objetos vão chegar a uma temperatura comum, que vai ser mais alta do que o corpo frio tinha inicialmente e mais baixa do que aquela que o corpo quente tinha inicialmente. Por que os dois vão chegar a uma temperatura de equilíbrio em comum? Porque eles vão trocar energia. E essa energia é o calor. Por isso, não faz sentido dizer que alguém está com calor, porque o calor é sempre energia em trânsito. Num dia frio, nós temos uma sensação desagradável, porque o nosso corpo está num ambiente a temperatura muito mais baixa que a temperatura de trabalho do nosso corpo. Em consequência disso, começa a ocorrer uma troca de calor do nosso corpo para o meio ambiente. E isso faz com que nós tenhamos uma sensação desagradável. O que nós precisamos fazer num dia frio? Nós precisamos inibir essa troca de calor do nosso corpo para o meio ambiente, colocando o quê? Utilizando algum tipo de roupa e de calçado que faça com que esse fluxo de energia cesse. Nós buscamos isolantes térmicos. Então, um bom casaco, uma boa meia é aquela que isola termicamente o corpo humano do ambiente. Mas nós não temos calor, nós temos troca de energia com o meio ambiente para manter a nossa temperatura de trabalho